Prezados irmãos, prezadas irmãs, Deus tem um grande objetivo para a nossa vida. E nós estamos no mundo, nós estamos aqui na terra para cumprir este objetivo, que é a nossa salvação eterna. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para vivermos para sempre. E as leituras de hoje, principalmente o Evangelho, nos dizem sobre esta realidade. Para nós sermos salvos, para nós vivermos para sempre, temos a vida eterna, nós precisamos da nossa própria colaboração e nós precisamos da ajuda de Deus. Com a nossa própria colaboração, com os nossos esforços, o Evangelho nos diz que nós precisamos nos converter. Com a ajuda de Deus, que nós chamamos de graça de Deus, o Evangelho nos diz que Deus vai permitir algumas circunstâncias, algumas situações que parecem até estranhas, dolorosas, complicadas na nossa vida, porque destas circunstâncias e situações Deus quer tirar um grande bem. Comecemos pela nossa colaboração, comecemos por aquilo que nós precisamos fazer, que é a nossa conversão. Algumas pessoas, possivelmente a maioria de nós vamos dizer assim: padre, eu tenho uma vida sem grandes pecados, participo da missa, respeito a minha família, não sou adúltero, procuro ser honesto no meu trabalho, administro bem o meu emprego, cumpro as minhas obrigações como católico. Eu sei, padre, que eu não sou santo, não sou santa, eu tenho muitas coisas para melhorar. Porém, padre, quando eu olho para a minha vida, com a graça de Deus, não existe grandes pecados. Segunda leitura encerrou dizendo assim: aqueles que estão em pé, ou aqueles que estão de pé, cuidado para não cair. E por mais que nós andemos no caminho de Deus, todos nós precisamos conversão. O pecado é algo que está muito próximo de cada um de nós. Existe algo chamado tentação e existe algo chamado provação na nossa vida. E as duas coisas são muito diferentes, reflitamos sobre elas, que uma vem de Deus, a outra vem do demônio. A tentação vem do demônio. A tentação é algo que quer tirar a nossa intimidade com Deus. Existem algumas pessoas que dizem assim: padre, o demônio está no meu corpo. Existe uma pessoa que me procura há mais de 8 meses dizendo: padre, o demônio está no meu corpo, coloque a mão sobre mim, expulsa o demônio de mim. É como se fosse uma mágica. A pessoa tem um demônio, o padre encosta, o demônio pega e sai. Eu disse: olha, antes do padre expulsar o demônio, eu quero que você visite o psicólogo por 1 ano. Eu não vou, então eu também não ponho a mão na sua cabeça e não rezo por você. Muito fácil colocar a culpa no demônio, colocar a culpa no marido, colocar a culpa nas pessoas do trabalho que não andam bem. Isso é muito fácil. Existe tentação na nossa vida? Existe. Existe o demônio na nossa vida, Satanás? Eu não tenho dúvida nenhuma que Satanás, o demônio, existe. E nós sabemos que ele existe. E ele quer nos tentar. Tentar a quê? Para nós nos afastarmos de Deus e vivemos no pecado. A tentação vem do demônio. A provação, ela vem de Deus. Por que a provação vem de Deus? Porque a provação são circunstâncias e realidades que Deus coloca na nossa vida para nós amadurecermos. As provações são dificuldades, são desafios que Deus coloca na nossa vida para nós crescermos. Veja um atleta, uma pessoa que, por exemplo, faz salto com vara. A cada dia, aquela pessoa é provada a saltar mais alto, a saltar mais alto. Com isso, ela se desafia. Deus permite algumas provações na nossa vida para nos fazer crescer. Mas falemos ainda sobre conversão. O pecado é algo que está muito próximo de cada um de nós, independente se nós somos bons católicos ou não. Por que o pecado está muito próximo de cada um de nós? Porque o pecado não é algo que aparentemente é ruim. Se eu disser a vocês, a partir de hoje é pecado pegar um martelo e uma marreta e dar uma martelada e uma marretada no dedão do pé, todo mundo vai dizer: opa, eu nunca mais vou pecar.
Ninguém vai pecar, porque ninguém quer dar uma marretada no dedão do pé, porque machuca. Então o pecado não é algo que parece ser ruim. O pecado é algo que nos atrai. E quando nós temos conflitos, dificuldades, quando nós temos realidades que precisam ser resolvidas na nossa vida, o demônio sempre vai aparecer na nossa vida nos apresentando prazeres imediatos. A palavra já diz o que é o prazer imediato. É algo que me dá satisfação rápida, momentânea. Para muitos, bebida. Tem um problema no trabalho, um problema na família, bebe. E aí é um prazer na hora. Para alguns, cigarro. Tem pessoas que parece que não fumam, tem pessoas que parece que comem cigarro, é 3, 4 pacotes por dia, não para. Prazer imediato. Tem pessoas que é a pornografia, não conseguem se controlar, tem que ir a pornografia, ou sexo desenfreado, prazer imediato. Mas aqui entra uma grande consequência. O pecado machuca a nossa vida. O pecado tira a nossa paz. O pecado nos faz mal. O pecado nos coloca em uma situação que nós precisamos esconder coisas. Por exemplo, veja um homem que começa a cometer adultério. É um cuidado com o celular, é um medo de outra pessoa ver o celular. A pessoa começa a viver em uma situação que ela perde a liberdade, perde a alegria. Eu conto porque não é confissão, foi um aconselhamento. Uma pessoa me procurou há poucos dias atrás, naturalmente não é da comunidade portuguesa, e vocês nunca vão ver esta pessoa. Uma pessoa me procurou há poucos dias atrás e me disse: padre, eu me confessei, mas agora eu preciso me aconselhar. E essa pessoa dizia: padre, eu tenho 2 filhos, e de repente o meu marido faleceu, eu ainda sou jovem. Uma vez aconteceu isso no Brasil, nós estávamos com alguns jovens visitando casa em casa, e uma mulher ainda jovem disse assim: padre, você não sabe como que a vida é difícil, padre, você não entende a nossa vida. O meu marido faleceu, eu tenho 2 filhos em casa e vivo sozinha, a vida é muito dura, padre. E uma das crianças falou: mãe, e aquele rapaz da moto que vem toda tarde aqui visitar a senhora, mãe? A senhora está sozinha, vem um rapaz da moto aqui toda tarde visitar a senhora. E ela disse: moleque, fecha a boca, isso daqui é conversa de adulto, não é para ficar falando nada para o padre. A mulher tinha um outro relacionamento, se fazendo de vítima, de coitada. Mas esse foi um caso sério, e aquela pessoa disse assim: padre, tenho 2 filhos, minha vida financeira não é melhor, porque o meu trabalho não é muito bom. De repente o meu marido faleceu, e eu conheci uma pessoa na cidade, de repente eu fiquei grávida. E eu pensei assim: o que eu vou fazer agora da minha vida? Esse homem não gosta de mim, já me abandonou. Meu marido faleceu, eu tenho 2 crianças. Fui me aconselhar com uma amiga do trabalho, ela disse: mas isso é muito simples, você é tola, resolve esse problema, faz um aborto. E aí eu fui conversar com a minha mãe, porque a minha mãe também é uma grande amiga, e a minha mãe falou: eu não aceito essa criança em casa. Se você quiser, você dá para o pai da criança, ele cuida em casa, não quero essa criança. Então, padre, o que eu fiz? E eu já me confessei, eu fiz um aborto. Porque eu não tendo aquela criança, padre, o problema seria resolvido. Não tinha mais condições financeiras, não tenho condição financeira, não tenho tempo, não tenho marido, cometi um aborto. As pessoas, as feministas, as pessoas de televisão, as pessoas que incentivam o aborto, elas conversam com as mulheres antes de acontecer o aborto. Elas conversam com as mulheres antes de acontecer a situação. Pode ser que alguém aqui já viveu essa situação, o padre não está aqui para julgar ninguém, se perdoe, a misericórdia de Deus é muito maior do que isso. Mas eu atendo inúmeros casos de aborto. Uma mulher que cometeu um aborto, dificilmente ela terá paz e tranquilidade no coração depois que aquele ato foi cometido. Aquela mulher não consegue dormir, ela não tem mais paz. Me encontrei com ela, coloquei a mão na cabeça, fiz oração, dei um rosário do Papa que eu tinha guardado na minha gaveta para uma circunstância especial. Mas ela não consegue ficar tranquila. Por quê? Porque o pecado,
por mais que ele nos atraia, por mais que ele se aparece como algo encantador e como uma solução, não existe nenhum erro, não existe nenhum pecado, isso que é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas é sempre a santidade. Quando Deus nos fala sobre conversão, Deus diz a cada um de nós, todos nós devemos e podemos nos aproximar mais dEle. Deus age na nossa vida de duas formas, e aqui entra dois atributos, duas realidades divinas que merecem ser conhecidas. Deus, ele é justiça, Deus, ele é justo, e Deus, ele é misericordioso. Eu já falei sobre isso pelo menos uma vez, mas como o Evangelho nos fala sobre esta realidade, o Padre repete. Deus, ele é misericordioso e Deus é justo. Tem pessoas que veem Deus apenas como justo e morrem de medo de Deus, e veem Deus com aquela cara nervosa, com aquela cara irritada, como se Deus quisesse matar a cada um de nós. Tem gente de nós e tem pessoas que morrem de medo de Deus. Deus, ele é justo? Claro que Deus, ele é justo, porque se Deus não fosse justo, qual que é o contrário de justiça? O contrário de justiça é injustiça. Se Deus não fosse justo, ele seria injusto, e é um absurdo dizer que Deus é injusto. Então claro que Deus é justo, claro que cada um vai pagar por aquilo que faz, eu não tenho dúvida nenhuma. Porém Deus também é misericordioso. Como que nós podemos entender a misericórdia e a justiça de Deus? A nossa vida, ela é dividida em dois momentos. Desde o dia que nós entramos na idade da razão, até o dia da nossa morte. Este momento da nossa vida, Deus age com misericórdia. Até o último dia da sua vida, Deus age e agirá com misericórdia. No fim da nossa vida, no dia que nós nos encontrarmos com Deus, e cada um vai se encontrar com Deus, começará, ou nós teremos, o momento da justiça. É Deus dizendo a cada um de nós: convertamos o nosso coração, vivamos uma vida santa, vivamos uma vida correta, vivamos uma vida melhor. Quando nós convertemos o nosso coração, temos o coração em Deus, nós temos o que existe de mais precioso, que é paz. Paz. Como que é bom ter paz, como que é bom andar corretamente. Deus também colabora com cada um de nós, e o Evangelho nos diz sobre isto no dia de hoje. Deus, ele permite algumas circunstâncias, algumas dificuldades, não porque ele quer nos castigar, porque existem algumas circunstâncias e algumas realidades que servem para nos acordar. Por exemplo, uma situação quase extrema, mas uma situação que pode acontecer. Existe uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que está no vício da bebida, e se ela continuar no vício da bebida, ela vai perder o emprego, vai perder a família, ela vai ficar sozinha e vai perder a sua alma. Deus, ele pode permitir que esta pessoa tenha um acidente de carro. Por que vai acontecer aquele acidente de carro? Claro que por negligência daquela pessoa, mas Deus também permite. Por quê? Porque é melhor ter um acidente de carro para a pessoa acordar e mudar de vida, do que continuar bebendo e continuar naquela vida durante todo o restante da sua existência e depois se perder para sempre. O Padre encerra a reflexão, e eu queria que cada um de nós meditássemos sobre esta realidade. Tudo que acontece na nossa vida acontece por sabedoria de Deus, porque Deus quer nos ensinar uma lição. Aprenda, aprenda. Por mais difíceis e dolorosas que sejam as coisas, Deus quer nos ensinar uma lição. Existem 3 atributos de Deus que me encantam, e durante este ano eu tenho meditado praticamente diariamente sobre estas 3 realidades. Quando acontece algo que me faz sofrer, quando acontece algo que me deixa triste, quando acontece algo que me faz eu me sentir uma pessoa decepcionada, eu procuro recordar: Deus, ele é sábio, todo-poderoso, e ele me ama. Deus, ele é sábio, Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Se algo aconteceu, mesmo que seja talvez a morte de uma pessoa, o afastamento de uma pessoa,
a dor mais difícil que tiver, Deus ele é sábio. Se Deus permitiu aquela situação, é porque com aquela situação nós podemos aprender algo. Não adianta ficar brigando com Deus. Não adianta ficar brigando com a realidade não vai mudar porque eu quero ou porque me interessa, a realidade é aquela. Diga para você mesmo, Deus é sábio, aprenda com todas as situações da sua vida. Deus, Ele é todo poderoso. Se Deus ele é todo poderoso, Ele pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. Reze, acredite e faça a sua parte. Por fim, Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele não nos abandona. Se Deus nos ama, nós sabemos que nós podemos contar com Ele. Muitas vezes existe esta expressão no Brasil, algumas pessoas dizem assim, padre, parece que eu fiquei sem chão. Não tem mais nada. Não, ninguém fica sem chão. Deus não nos abandona. Existe uma música de um padre brasileiro, da minha congregação, Padre André Luna, que diz assim, só Deus não vai embora. Amigos, parentes, padres, papa, bispo, todo mundo um dia vai partir. Só Deus não vai embora. Só Deus não vai embora. Prezados irmãos e irmãs, esta é a realidade. Convertamos o nosso coração e aprendamos com cada realidade da nossa vida. Em silêncio façamos nossa oração, em silêncio peçamos por esta graça, a graça da conversão. Quem está em pé, cuidado para não cair. E aqueles que já caíram, voltemos para Deus. Porque Deus é sempre a melhor escolha que possamos ter, que podemos ter. Peçamos a graça de meditarmos e aprendermos com as situações da nossa vida, por mais complicadas e desafiadoras que sejam. E recordemos a nós mesmos, Deus ele é sábio, todo-poderoso e Ele nos ama. Não precisamos temer nada nem ninguém.